Senhoras e senhores, eu sou o arquiteto Renato Delima e vocês estão no Arquipod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante. Com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados, prêmio com atendimento incomparável e Venuti, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Juan Pablo, meu amigo, tudo bom com você, meu amigo? Tudo bem, acho que se eu sendo estrangeiro do jeito que eu falo portunhol, se eu falar com essa velocidade, o pessoal vai falar, o que rapaz está falando lá? Vou ter que falar bem pausado. Não, tá ótimo. Obrigado por você ter vindo mesmo, tá? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Juan Pablo, para quem não te conhece, CPF, identidade e comprovante de endereço. Colombiano, faz 8 anos em Brasília já. Faz 8 anos que eu posei nessas terras aqui. Não falava português. Vim com uma ideia de criar uma oficina, de expor uma linguagem artística, artesanal, por esse amor pela arte, né? Eu sou designer, eu sou artesão e eu tenho aprendido muitas outras coisas aqui no mundo das manufaturas, né? Brasília é uma cidade que ela é muito rica em tudo o que faz ou tem sentido com as coisas da construção, da construção e das artes. E aí, Juan Pablo Martinez, colombiano, 39 anos, 8 anos em Brasília. Eu estou por trás da direção operativa de Clorofila Studio, que é uma firma que está constituída já também faz mesmo tempo, com CNPJ, com todas as coisas de lei por trás, né? E atendendo desde então esse mercado aí que consome arquitetura, revestimentos, acabamentos, artesanatos, ideias, soluções. E a gente está aí fazendo tudo com amor. Juan Pablo, eu te conheci pelo Instagram. Pelo Instagram. Isso, eu vi o seu Instagram, achei super interessante seus trabalhos com bambu. E eu sou assim mesmo, cara. A hora que eu vejo um negócio bacana, eu ligo pra pessoa, eu elogio, eu articulo, eu converso, sabe? Bacana. E eu lembro que a gente se ajudou algumas vezes lá atrás, deve ter sido coisa de uns 5 anos atrás, que a gente começou a conversar. E hoje é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. A gente tá sempre se falando. Tá sempre se falando, né? Agora, assim, essa semana passada, você me deu uma notícia boa. Eu te vi com um checão na mão. Você ganhou um prêmio de design, não foi isso? Eu ganhei um prêmio, o Sebrae criou o Prêmio Brasília de Artesanato. Eu acho que para motivar, incentivar para esses artesãos, artistas, designers, criadores, que estão por aí meio que sem aquela motivação de... O Sebrae pensou, bom, vamos colocar o Sebrae, BRB e Governo do Distrito Federal, GDF. Então, vamos colocar uma premiação bacana para o pessoal que está organizado também. Acho que também é chamando para as pessoas se organizarem, ter CNPJ, estar, né, cadastrados e ir mais para um mundo mais organizado, que o mundo das artes e das ciências humanas sempre foi meio mais informal. Todo mundo com seu conhecimento embaixo do braço. E aí, acho que quando mistura, que meu caso, misturar o mundo das artes com o mundo do empreendimento né, e tentar criar empresa organizado, é mais que evidente que dá super certo. Eu sou testemunho. Eu tenho certeza que tem arquitetos e designers assistindo a gente agora que também tem vontade de participar desse tipo de coisa. Mas daqui a pouco você vai contar como é que faz isso. Primeiro... Eu faço uma brincadeira com meus convidados para eles me trazerem uma mídia, né? Uma mídia. E o que você me trouxe? Você pediu uma mídia. Eu falei, poxa, eu sou tão corrido esses dias, eu não tenho uma mídia, mas eu tenho um formato, eu tenho esse formato aqui um pouco mais antigo, né? Que é uma mídia impresa. Que é uma mídia também, ao fim das contas. Ela é uma revista de caça-cor. Ah, mas revista de caça-cor tem todos os anos, até porque evento tem todos os anos. E está acontecendo agora, lá no Mané Garrincha, inclusive, né? Então, tem esse pessoal aí da arquitetura dos espaços participando lá, né? Todo ano é uma super oportunidade, né? Que os designers e arquitetos da cidade têm. E essa edição de 2021, ela muda as capas, né? Ela tem uma capa que sai para o público, muda as capas,
tem essa capa aqui de um projeto especial. E o especial que tem essa revista aqui é que nessa página que eu separei com uma varetinha de bambu, que eu vou deixar para você, um ripado de bambu industrializado, é que tem aqui, eu participei. Ah, que bacana. Eu participei nesse 2021 e eu fiz 2 estruturas de 50 metros quadrados, que são 2 passarelas, que elas ligavam os 2 blocos da exposição, que eles ficavam separados. Foi feito ali na 911, ficava antigo clube da SEB. Né? Tem umas estruturas ali antigas, eles adaptou, acondicionou, e aí eu tive que fazer, fui convidado pelo pessoal de Caçaco, falou, Pablo, tem esse espaço aqui perfeito para você mostrar seu trabalho. Você quer? Investimento, viu? Eu tirei 50 mil reais e mais uns quebrados do meu bolso para construir essas 2 passarelas que somam 100 metros quadrados. Umas passarelas de aço com forro de vidro, com cobertura de vidro temperado e forro de bambu. Eu tive que custear do meu bolso, mas assim, é aí onde a gente fala. Se organiza como empresa e faz esses investimentos e faz tem esse tipo de motivações, você tem um retorno legal. Tive retorno, o pessoal viu, me ligou, vendi as estruturas depois que eu projetei elas de forma que eu conseguisse vender por módulos, né? Então elas são 100 metros quadrados, mas quem queria 20, 18, 24 eu conseguia vender. Vendi, recuperei o investimento, mostrei, testei as minhas capacidades de produção, de resposta, de qualidade, de acabamento. Caçacor é uma firma assim que ela está muito bem renomeada no mercado. Ela está num patamar bacana lá em cima. Todo mundo acho que tenta dar o melhor de si. E eu fiz isso, né? Coisas que eu não sabia fazer antes na vida, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí dá uma olhadinha aí, por exemplo. Eu vou deixar o link. O seu Instagram é fantástico. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo. Quem quiser seguir também, segue lá. Clorofila Studio. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele fez aqui na Casa Cor. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem reflexo aqui. Isso. Né? Aí essa foi a edição de 2021. Tá aqui a capa da revista. Né? Com aqui o pergolado. Eu vejo que você trabalha com muita fechamento, assim, com pergolado, com coberturas também, né? É um tipo de trabalho que ele tem. Acho que ele é um espaço que ele está pouco atendido na cidade. Brasília é uma cidade de uma temperatura bacana, quase um ano inteiro, mesmo durante a temporada de chuvas. Chove à noite, mas faz muito calor durante o dia. E mesmo chovendo, as casas precisam também ter uma proteção contra a chuva. Então, primeiro comecei fornecendo os forros de bambu, e aí era chamado para cobrir aquelas estruturas externas que tinha a necessidade do material de dar um sombreamento, um filtro. Mas tinha outros clientes que chamavam e falavam, Pablo, muito bom, eu gostei muito dessa foto que você postou lá. Só que eu não tenho uma estrutura. E eu falava, você tem que procurar alguém que faça, e depois comecei a pensar, não, eu tenho um nicho de mercado ali que eu tenho que explorar, eu tenho que fazer essas coberturas. Quando o cliente ligar para mim, eu vou falar, claro, eu faço a cobertura e eu forneço vidro temperado também. Então eu corri atrás de fazer a ligação do produto, que ele é um produto só, um pergolado para a área externa, com cobertura de vidro temperado e forro de bambu, que dá aquele brisé, aquela claridade, aquele conforto térmico por baixo, além da beleza e harmonia do espaço que ele gera, né? Que ele é natural. Então, todos os materiais naturais que se envolvem dentro de um espaço, eles harmonizam. Eles terminam trazendo aquela frescura, né? Tanto visual como conforto térmico. E eu comecei a testar, assim... mas e você começou a fazer estruturas e deu certo? No primeiro dia já deu certo as estruturas. Não, a gente foi aos poucos, comecei demorando mais, terceirizando o trabalho. E vai aprendendo, você vai aprendendo das experiências. Assim, isso me levou, por exemplo, a me desligar só das minhas artes. Agora eu dependia de serralheiro, de vidraceiro que terceirizava para mim. Eu tinha que fornecer para o cliente, mas agora eu tinha outras equipes externas. Eu tive que ficar esperto em RH, que não era um esperto em RH. Aí bate cabeça, aí pagamentos, contas, aí contador, aí tive que organizar as coisas. Eu tive que
virar um cara muito mais disciplinado. Eu já era determinado, tinha vontade, mas precisava disciplina para organizar toda essa energia, né? E ela estava vindo. O pessoal ligava, Pablo, aquela estrutura, aquele forro, aquele ali. Foi virando um produto, consegui ter capacidade de resposta. Hoje é nosso carro-chefe, como o pessoal fala popularmente na rua. E é isso aí que paga as contas da oficina. Eu faço artes, eu participo dos concursos de artesanato. Ganhei ano passado, ganhei um cheque de 10 mil reais. Agora vamos voltar lá, que o pessoal deve estar esperando para saber. Como é que a gente faz para participar? Vamos supor que tem alguém em casa aí que tem uma ideia legal, faz alguma coisa bacana e quer participar. É organizado. É organizado, assim, não é, vou entrar, ele tem um site onde você faz um cadastro, mas quando você chega lá, ele vai pedir para você fazer o registro da sua carteirinha de artesão. Putz, isso é pelo Sebrae? Não tenho carteirinha de artesão, então tem que correr atrás de fazer o cadastro, mostrar suas habilidades para um ente regulador como o Sebrae, como o GDF. Acho que tem uma outra associação de manualistas que ele certifica que você realmente é quem faz aquilo e que tem as capacidades, que você é competente naquela área. Eles vão te dar uma carteirinha que te certifica. E isso faz parte do processo organizacional de participar nesse tipo de eventos, né? Que são muito sérios, participam uma galera, 3, 4 mil participantes, eles escolhem 20 e desses 20 eles escolhem 3, primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. Então tem categoria artesão contemporâneo, artesão iniciante, mestre artesão e artesão. Eu escrevi meus produtos em artesão contemporâneo. Isso foi ano passado, que foi o segundo edital. E foi o primeiro que teve prêmio e eu ganhei, afortunadamente. Foi uma peça bonita. Qual peça que você fez? Eu fiz uma luminária, ela é uma luminária de chão, só que ela é uma base, ela é uma mesa de serralheria de aço, pintada com pintura eletrostática aço cortem, que é uma cor que está bem alta. Ela fica, a textura do poliuretano que vira o aço cortem fundido em cima da peça de aço, ele dá uma textura de um acabamento perfeito. Ele é quase uma camada de poliéster, não poliuretano, poliéster. E aí ele tem um tampo de bambu em chapa, que é um material importado, industrializado, mas continua sendo natural, né? E ele tem uma haste de sucupira, que é uma madeira reaproveitada de um portal de uma casa de demolição no Lago Sul. Eu trabalhei ela bonitinha, perfeita, que nem um espelho. E eu fiz uma luminária inspirada na luz da ponte JK, né? Onde ela tem uma luz retroiluminada. Eu projeto uma luz LED contra um disco, que era um disco também de chapa de bambu, e esse disco devolvia a luz para o ambiente. Então você tem uma iluminação sem ter o visual direto da lâmpada. Então eu consegui uma peça que ela funcionava como mesa, revisteiro, cadeira, que era muito resistente. Você senta tranquilamente nessa mesa e nem mexe. E além disso, ela é uma luminária. Então, assim, características que tinha o concurso para ganhar, para ser um participante destacado. Ele tinha que ser feito com materiais da região, né, do centro-oeste do país. Ele tinha que ter referente cultural. Então, como é que essa peça se relaciona com Brasília, né? Com a arquitetura, com as ruas, com os costumes, com a gastronomia, com o ambiente, né? Por exemplo, Brasília é muito rico em formas, né? Esse legado que deixou o Niemeyer aqui, o Lúcio Costa, e depois todos os arquitetos que vieram por trás, que faz cada obra arrojada, cada janela, cada sacada, cada balanço gigante, cada engenheiro que coloca tudo o que sabe ali, o trem não cai, fica lá bonitinho. Então ele tem muita inspiração. Só que também tanta inspiração, quando você não tem claridade para limpar as ideias, ela atrapalha, né? Que nem quando você vai comprar uns tênis e tem 2 pares. Aí você compra um dos 2, mas tem 50, você fala, agora qual que eu vou comprar? Às vezes você nem compra e fala, depois eu volto, que tem tanta informação. Então, assim, fez simulação da torre digital e ele fez uma torre pequenininha de madeira. Mas já ficava muito óbvio, ele não instigava, ele não era moderno, ele não era uma proposta, né? Então, acho que o concurso visa é
te motivar a tu criar coisas novas que de um jeito ou de outro eles empurrem a economia, a fonte de renda que tem por trás das artes, né? Que o artesão, o artista não fique sumido em casa sem oportunidade de visualização. Então, por exemplo, eu ganhei o concurso, eu tinha vantagem, né? Que eu sou artesão, quase que eu acho que eu nasci com uma chave de fenda na mão e com um estilete na outra, que eu tenho habilidades desde pequenininho de fazer todas as coisas com as mãos bem feitas. Eu tenho empresa, eu tenho as máquinas e eu participei. Mas desse mesmo jeito tinha outros participantes que têm altíssimo padrão de qualidade, criatividade, tinha peças de joalheria, peças de cerâmica, tinha peças que são costuradas com aquelas artes manuais que elas fogem completamente das minhas capacidades e a gente era todos concorrentes, né? Então eu tinha que fazer uma peça que tivesse acabamento, referente cultural, funcionalidade, resistência pelos materiais, todas essas características, e essas características juntas serem as melhores ou serem melhores que as dos outros para conseguir ganhar. Aí tem primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro ganha 10 mil, o segundo ganha 6 e o terceiro ganha 4 mil reais, que não está nada mal. O quarto da categoria, ele fez um cobogó de madeira de 40 por 40. O terceiro lugar fez um cobogó de 40 por 40, simples, laminado ali de embuia, muito simples, e ganhou 4 mil reais. Então, eu acho que se a motivação for dinheiro mesmo, o pessoal ali tem com coisas um pouquinho mais elaboradas como conseguir ter um retorno legal participando. Então, assim, tem que ter carteirinha de assim, vamos resumir toda essa história aí. Tem que ter carteirinha de artesão, tem que fazer um produto que seja uma proposta bacana, que ele chame a atenção, né? Preferivelmente que ele não esteja no mercado, né? E fazer a inscrição lá, tem um site, premioartesanatobrasilia.com.br e tal, carrega as fotos lá, tem as datas dos editais, as datas do concurso, das avaliações, ele vai passando vários filtros. Não, bacana. Enquanto você estava falando aí na edição, eu vou colocar a foto da peça aqui, tá? Ah, sim. Outra coisa também, pessoal, como é que a sua mãe te chama? De Juan Pablo, de Juan ou de Pablo? Como é que você prefere ser chamado? Tem um nome composto, né? Juan Pablo, então o pessoal pode elegir, então né? É Juan Pablo, que eu sempre chamei só de Pablo. Pablo, Juan tem que Pablo. Eu João Paulo do português. Juan Pablo, olha só, o seu diferencial, assim, pelo que eu percebi, foi bambu, né? Você produz o bambu? Que acontece com bambu? Como iniciamos essa correria com bambu em Brasília? Eu sou colombiano, Brasília é colombiano. Colômbia, depois da China, é um dos maiores produtores de bambu de qualidade no mundo. Sendo muito longe ainda da China. E muito longe não falo só na distância, eu falo longe na capacidade. China é maior que qualquer coisa, em qualquer capacidade de produção, né? Mas depois da China, gigante, do jeito que ele é, Colômbia, que é pequenininho, mas os trabalhos feitos e o material que cresce na Colômbia de bambu, ele é de altíssima qualidade. Né? Então, seu assim, bambu é importado? Não. Esse é mais ou menos a história de por que eu tenho relação com bambu. Porque nem todo mundo tem relação com bambu. E tem quem trabalha hoje com bambu que antes não teve relação com bambu. Meu pai morreu faz 2, 3 meses, já de velhinho, 92 anos. Tal. Viveu 2 vidas. Viveu muito bem, enfim. Ele era construtor artesanal e ele construía casas de bambu. Nossa casa era de 2 andares, ela toda de bambu e bareque, que é um bambu que ele é aberto e ele fica tipo uma esteira, né? Ele amassa um bambu grande de 20 centímetros, ele fica uma esteira e ele começa a formar as partes da casa. Enfim, um trabalho bem artesanal. Então, minha relação com o material desde criança, mesmo que eu não manipulasse e fizesse as coisas, eu já tocava, sentia, via, deitava, ele estava no teto, passava e as paredes eram de bambu, então ele era muito familiar na minha vida. Quem iria pensar que hoje, depois... Aí eu sonhava, sei lá, todo mundo, criança, sonha ser médico, arquiteto, piloto, bombeiro. E nunca que minha vida ia estar rodeada de bambu hoje, né, com 40 anos quase.
minha vida cheia de bambu, vivendo do bambu e tratando ele de uma forma diferente numa cidade como Brasília, que também nunca imaginei que ia estar em Brasília. Mas enfim, e aí eu tive essa relação com o bambu. Aí eu vim para Brasília fazer a parte dos artesanatos em madeira, marchetaria, algumas caixas, porta-joias, tal, e ver o que mais a gente conseguia acrescentar para o mundo das artes. E um dia uma arquiteta, acho que era Mariana Jardim, ou melhor você conhece, bem conhecida aí no mundo da arquitetura, falou: Juan, eu vi que o pessoal em São Paulo e em Curitiba coloca bambu nos pergolados, e eu tenho um pergolado aqui no Lago Norte. Você colocaria um bambu para mim? Eu falei: eu nunca coloquei bambu em um pergolado, isso faz uns 6 anos. Mas vamos lá ver como é que é. Beleza, é aqui, passa o orçamento para mim, passei o orçamento, corri atrás do material, achei, instalamos, ficou lindo, ficou perfeito, tirei foto, postei no Instagram, o pessoal gostou, nossa, tem esse trabalho aqui em Brasília? Eu quero. Eu pensei, bom, agora eu preciso arranjar mais material. Agora todo mundo quer, mas material não tem. O bambu, ele precisa água, ele precisa de um solo muito úmido, porque ele pega todos os alimentos da água, como quase todas as plantas, mas só que ele bebe muita água. Então, o Brasília é muito seco. O bambu que tem aqui não é de tanta qualidade, não tem tanta quantidade. Então, esse bambu vem de São Paulo. Hoje, tempo depois, já de uma forma meio mais industrial, com o processo, não com o material. Eu trago ele de São Paulo, eu trago uma carreta fechada, trago 10 mil varas, né, cada 6 meses, que dá aproximadamente 600, 800 metros quadrados, muitos metros quadrados em estoque. E organizados, limpos, retinhos, selecionados, bem... Você faz um tratamento com fogo neles também, uma coisa assim? Não, né? O fogo que passa no bambu, ele é mais uma técnica de tratamento, só que ela é bem ancestral, ela é bem primitiva, né? Ela, com o calor que passa na vara, ela mata os ovos das possíveis picadas do bicho, do cupim que tiver ali. Então, ele ferve ou frita com calor, e isso faz que o bicho que picou e colocou os ovos dentro do bambu, que vai depois comer o material, esses ovos não tenham mais vida, para eles crescerem lá dentro. Só que esse material que a gente usa hoje nos forros, ele não tem tanta celulosa, que o alimento do cupim, ele come esse material. Então, ele não tem tanta celulosa, então ele não é tão atraente como comida para os cupins. Mesmo assim, a gente faz um tratamento em São Paulo já do próprio material. Ele passa por uma bala de pressão, tipo uma panela gigante, onde eles são cozinhados. Então, ele ferve, depois que ele vem do mato, ele passa ali, ele é desgalhado, escolhido, selecionado por medidas. Ele ferve dentro daquela panela ali e ocorre uma transformação dos açúcares, que são um alimento, em outro tipo de outra molécula. Então, ele não é mais um alimento. Então, é um tratamento mais natural, gasta menos dinheiro, é mais rápido, cabe mais varas por vez que passar com fogo. Né? Então, e o fogo também, ele deteriora as paredes dele, né? É que nem quando a gente vai para praia que queima assim protetor solar e queima muito, você sente que queimou, então no bambu acontece igual. Eu já vi, eu te perguntei assim, porque muitas coisas peças que eu vejo de bambu, o pessoal faz móveis de bambu, ele tem umas manchinhas escuras, e eu já vi na internet pessoas fazendo. Às vezes usa até para fazer a curva nele, não é isso? Que o calor dilata os corpos e aí tudo, né? Aço, vidro, tudo. Aplicando o calor, você consegue malear. Só que o bambu desse jeito, quando aplica e faz as queimadinhas, ele fica parecendo mais hippie. Ele fica mais limitado por os espaços. E eu fui entendendo que a arquitetura é mais clean, mais harmonizada. Natural, né? Ela não chama tanto a atenção, mesmo cumprindo uma excelente função. Então, eu penso, não, vamos deixar ele numa toma original. E assim, porque queimar ele dá um trabalho. Gasta dinheiro, ele fica quente. É perigoso se você queimar ou fazer um incêndio, se for muito leigo, quem for fazer. Pega um maçarico com um botijão de gás e começa a maçaricar em qualquer lugar. Tem uma experiência de uma obra ali em Planaltina de Goiás, de uma casa de um advogado, o senhor Willer Thomas. Ele é dono de uma das
dono de uma das maiores firmas de advogados da cidade, tem muito dinheiro. E aí ele contratou com a Ângela Castilho Arquitetura, eles fizeram um quiosque gigante, acho que era 600 metros quadrados, uma estrutura em eucalipto tratado e piazzava, né? Aquela cobertura que vem da Bahia, feita piazzava e tal. E tem um pessoal que foi fazer uma manutenção lá na cozinha, e aí eles usavam maçarico para derreter o negócio. Não pegou fogo o quiosque inteiro, que gastaram, sei lá, 2 milhões de reais para fazer o quiosque. Meu Deus. Queimou em um dia os 2 milhões de reais. Queimou tudo. Tudo. Porque a celulosa da piaçava e do eucalipto, depois que pega fogo, não apaga nem com água, depois que ele pega poder de fogo. Queimou tudo. Meu Deus do céu. Tudo. Então, assim, esses processos que envolvem fogo, que envolvem cortes perigosos e tal, eles são, assim... Tem que ser feito por pessoas especializadas, né? Por quem entende. Tem que ser feito... Não pode ser por aventureiro. Né? A gente acha que meio que todos começamos na aventura a fazer algumas coisas. Mas eu acho que bom senso é a palavra que define muitas coisas. Né? Você aprende, usa EPI sempre, proteção. Eu estou aqui, eu acordo com esses óculos transparentes e só tiro ao final do dia. Mesmo dirigindo dentro da oficina, já fui para a oficina fazer coisa, liguei a serra e tinha esquecido, eu tinha os óculos. Veio uma poeira que caiu farpa no olho, pensei, nunca mais eu tiro os óculos da minha cara. Já acordo, vou acordar com os óculos, eu vou tirar, pronto. Eu tava curioso com o seu óculos. Então esse óculos é de proteção. É só um óculos de proteção. Acabou que ele faz parte de você agora. Faz parte, sim. Poxa, eu dirijo muito. Eu navego essa cidade fazendo orçamentos, comprando materiais para lá. Não dá para ficar, às vezes, sempre com o ar-condicionado ligado. Você desce a janela, aí entra uma sujeirinha, entra vento. Eles são práticos, leves, eles são estilosos. Eu gosto, né? E protegem. Então, eu uso direto. Você tá parecendo o Bono Vox do YouTube. Juan Pablo, outra coisa. Você tinha dito para mim... Eu acho que quando eu te liguei para te convidar para vir aqui, que você já morou na Espanha, não foi? Eu formei em gastronomia. Ah, você é formado em gastronomia também? Eu formei em gastronomia no ano 2004. Na Espanha? Na Colômbia. Eu fui trabalhar em gastronomia na Europa. Trabalhei durante 4 anos. Só que a gastronomia, ela é muito gostosa quando você come as coisas que são preparadas. Mas agora, preparar as coisas dá um trabalho. Dá um trabalho, é quente, né? A cozinha é quente. Quente, né? Tem vapores, o piso molhado, engordurado. Tem facas para cortar as coisas. Tem o forno quente. Tem um estresse. Aí começa a sair ali as comandas dos pedidos, um após do outro. Parece que vai ficar louco. Eu pensei, acho que eu não estou preparado para viver todo esse estresse. Aí você viveu lá quanto tempo? 4 anos. Aí lá você trabalhou só com isso? Não, depois de trabalhar em gastronomia, eu fui trabalhar... Fiquei sem trabalho um tempo. Aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na BMW Motors, na parte de mecanizado industrial. E aí precisavam de alguém que soubesse fazer um processo simples, em uma máquina operacional simples, pagava muito bem. Trabalhei 1 ano com eles, ganhei muito bem, mas o que eu mais ganhei lá foi experiência. Eu tinha que manejar diferentes tipos de relógios para calibrar as peças, as medidas, peso das peças que estavam saindo, aprender sobre processos de mecanizado industrial, sobre processos de indução elétrica com as coisas. Então, assim, eu ganhei dinheiro, tudo bem, mas o conhecimento que eu ganhei lá dentro, eu acho que hoje eu aplico tudo isso. É isso que eu ia te perguntar, você aplica isso aí hoje, né? Aplico isso aí hoje. Aí de lá você já veio pro Brasil? Aí eu voltei, veio aquela crise econômica do 2008, pensei, eu tenho que voltar. Não vou ficar aqui, faz frio, na Europa faz muito frio quando faz frio e muito calor quando faz calor. Então, assim, pensei, não vou ficar aqui, acho que a América ainda tem oportunidade, que a gente migra, vai embora, fica com o amor dos euros e dos dólares e pensa que nossas moedas nunca mais. E nossas moedas, sim. A gente vive aqui, tem qualidade de vida, tem amigos que moram na Europa, nos Estados Unidos, que não tem a qualidade de vida que eu tenho aqui ganhando em reais. Então, acho que não é o que você faz, é como é que você faz para trazer o retorno, né?
pensei, eu vou voltar para a América Latina, eu confio ainda, seja na Colômbia ou em um outro país da América Latina. Eu comecei a trabalhar em artes, meu irmão tinha uma oficina de artesanatos. Eu pensei, eu vou fazer uns artesanatos ali do lado, só como hobby mesmo, para ver o que eu consigo fazer. Né? E eu comecei a fazer coisas diferentes e as pessoas falaram, nossa, é diferente isso que você fez aí. Nunca ninguém tinha pensado em fazer desse jeito. Um anel, uma pulseira, um brinco. Eu pensei, mas eu não vou ficar fazendo só isso aqui, são testes. Não vou fazer só isso aqui, eu quero mais. Eu percebi que você trouxe uns anéis aí, não é isso? Eu trouxe aqui, eu falei com você hoje de manhã. Pensei que você ia trazer um anel. Eu trouxe. Eu tinha vários aqui, eu vou colocar aqui, depois você mostra lá. Deixa eu mostrar pra pessoal. Olha, tem de vários formatos, né? Esse aqui é como se fosse... Deixa eu mostrar aqui, é como se fosse um parafuso. Esse é sextavado, exatamente. Olha, muito legal em 3 cores, né? É conhecido como machetaria, né? Olha, esse aqui tá chique, viu? E aí as formas, tem formas arredondadas, mistura de arredondado com quadrado, triangular. Esse aqui foi o que eu comecei fazendo no início. Esse aqui Ele é mistura de madeiras, aí tem roxinho, sucupira, bambu. Você entende tudo de madeira, né? Embuia. De vez em quando eu esqueço o microfone aqui, eu tenho que me policiar com isso. Você pode esticar a mão e continuar falando. Eu esticar a mão e esqueço de... Olha só. Então tem muita coisa. E são muitos, né? São vários. Esses aqui sobrou. Ano passado eu participei de uma loja de artesanatos dentro do Caçacor, que é um espaço do Sebrae. O pessoal paga, a gente paga e participa e vende os produtos lá. Eu fiz. Não tinha muito trabalho esses dias. Pensei, eu vou fazer uns anéis para participar, só para mostrar mesmo lá para vender. Vendeu alguns, sobrou esses daí. Depois você pega 2 aí de lembranças. Tá bom. Aí um para você. Eu vou escolher 2 para... Tem umas argolas aqui, que elas ficam bacanas. Ele aqui é maior, mas elas são meio hippies. Elas são também para esse dedo aqui, que eu uso aqui mais pessoal do rock. Em Brasília, eu uso aqui. Legal, muito bonito, muito bonito. Então, faz parte dos inícios. Mas, poxa, Juan... São tantas coisas, Juan. Como assim? Pergolados, gastronomia, bambu, anéis, Brasília. Mas aí, Juan Pablo, quando você decidiu vir para Brasília... Você veio para Brasília tem quantos anos mesmo? Tem 8 anos. Aí você veio da Colômbia para cá. Eu vim da Colômbia para cá, eu ficamos 4 meses aqui em Brasília com um projeto, que o projeto era fazer pranchas e remos de SUP. Então tinha 2 ou 3 amigos visionários que pensaram, vamos fazer, Juan, você faz os artesanatos legais? Eu acho que com essas habilidades que você tem, você consegue ajudar a gente fazer umas pranchas, que as pranchas têm longarinas, né, que são as longarinas que formam a forma interna, né, e tem uma cava central. Né? Então elas são artesanais, encaixadas, tal. A gente veio, tentou fazer de bambu, elas eram muito pesadas, depois resinar elas era todo um trabalho. Tem um amigo, Carlos Marim, hoje, que seria excelente um dia você convidar ele também. Ele faz 2 melhores remos para canoa havaiana, são feitos aqui em Brasília. Ele que faz, ele é colombiano. Ele é um dos que me trouxe assim, Juan, quer vir aqui? Ele já estava aqui, falou, vem aqui com a gente, vamos fazer um projeto aqui. Você tá de bobeira lá em Colômbia? Eu tinha iniciado um empreendimento lá, tinha quebrado o empreendimento, então eu estava meio desnorteado com 30 anos, pensando, bom, alguma coisa eu vou fazer da vida. Não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu tenho capacidades para ir além. Então eu vou fazer alguma coisa. Aproveitei a oportunidade e vim. Então foi com o convite desse seu amigo que você veio para o Brasil? Desse meu amigo que eu vim para o Brasil e dos outros empolgados que estavam com ele, que eram 3 sócios. Qual dos 3 mais louco? Depois não deu certo o empreendimento. Porque, assim, ideias tem muitas. Agora... E hoje, engraçado, você tem... uma empresa grande, né? Quantos metros quadrados tem lá a sua área de produção? Eu tenho 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados é grande. Nossa, 1.000 metros quadrados para a área de produção é grande. É grande. Então, assim, hoje... Por que hoje tem 1.000 metros quadrados? Porque a gente faz estruturas de aço. Então, tem vigas de 6, de 7, de 10 metros.
né, que cobre balanços grandes. Então tem que pintar, tem que soldar, tem que fechar as vigas caixas, precisa espaço para girar com elas, precisa espaço para entrar o caminhão que traz o bambu. Então todo foi crescendo na proporção das necessidades. Nossa, você cresceu muito rápido, então. E eu nunca pensei, agora eu vou pegar um lugar grande e eu vou ver como que eu vou preencher. Não. As coisas que foram chegando para a empresa, o tipo de negócio, os tipos de materiais, o tipo de processos que foi entrando, ele foi me obrigando. Falou, bom, agora você... Só que uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca entrei no espaço sem ter o negócio fechado no bolso. Aí eu fechei o negócio no bolso, falei, agora eu vou, com esse dinheiro aqui, eu vou correr atrás de pegar um espaço maior. Porque vão começar a chegar o tipo de negócios que precisam um espaço que abranja mais, né, mobilidade, eu vou ter que ir para um outro espaço. Então, e eu acho que hoje, do jeito que está, tá ótimo, que 1.000 metros quadrados são 1.000 metros. Nossa. Assim, só se virar uma multinacional, aí tem que... Já é uma multinacional, Já tá aí Brasil, Colômbia e Espanha. Já tem 3 nações aí. Fora o Brasil, Colômbia e Espanha, você já morou em algum outro lugar? Não, só ali mesmo. E aqui no Brasil, só aqui em Brasília? Não, aqui no Brasil, então, olha só. Aí iniciamos o projeto das pranchas, dos remos. Aí vimos que realmente era muito técnico, né? Exigia conhecimentos de hidrodinâmica. Porque não é só fazer um pedaço de madeira e jogar na água que ele vai se comportar, né, de forma navegável. Então, eram processos muito técnicos. A gente estava meio que assim... Todo mundo, gente, era um arquiteto, um empresário e filho de um rico que tinha dinheiro. Tinha meu amigo artesão, que ele é muito bom. Ele hoje tem essa fábrica de remos que fica bem ali no Paraná também. Vende muitos remos de carbono, com madeira, perfeitos. Você tem que ver a qualidade de produto. E vende muitos. Ele vende 80 ou 100 remos por mês. E pensa aí que um remo vale R$800, R$900. Então, ele é um valor percebido no mercado alto, ele tem um produto que ele vende tem um custo de produção alto, mas ele conseguiu levar também para frente as ideias que ele cabeçudo tinha, desde sempre falou, não, vou virar o melhor, vou fazer remo. Mas é engraçado, né, João Pablo? Você contando essa história sua aí, por exemplo, você colocou esse anel aqui em cima da mesa, você voltou às origens aqui, né? Pois é, você começou aqui, agora está com uma empresa que tem 1.000 metros quadrados de área de produção. E foi meio que sem querer, né? Pelo que eu tô vendo, né? O mercado foi te puxando, né? Exatamente. Então, quer dizer, trabalhando com dedicação, né? E tendo talento. Às vezes... O que mais que precisa? Tem pessoal que fala assim, é porque quando eu conseguir aquela meta, aquele objetivo lá em cima, lá que mora a felicidade. E está comprovado que a felicidade e o sucesso, ele acontece durante o processo. Então, assim... Eu fui uma pessoa que sempre me preocupei muito por fazer as coisas do jeito certo. Porque eu pensei assim, eu sou de uma família pobre, humilde. A gente passou muitas necessidades sempre. Então, assim, a gente não podia errar muito. Eu não tinha muita oportunidade para errar. Se eu tinha a oportunidade mínima possível, eu tinha que espremer ao máximo a oportunidade. Então, eu tinha que ficar sempre de olho com tudo. Não tinha assim, eu fiz errado, amanhã chega outra, senão meu pai paga. Ou senão amanhã alguém compra para mim. Não podia. Então, assim, do jeito que a oportunidade de qualquer forma chegasse, eu tinha que aproveitar ao máximo. E uma das coisas que eu aprendi no meio daquelas situações, daquela forma de viver, pensei, bom, uma das melhores formas de fazer as coisas, as oportunidades serem o mais efetivas possíveis na minha vida é fazendo as coisas o melhor possível. Vou fazer... Independente do tamanho. Independente do tamanho. O capricho que você tem nesse anel, você tem no pergolado. No pergolado. E ele reflete. Você vê lá no Instagram, você vê... Porque às vezes também as fotos enganam, né? Tem foto que tirada desde uma perspectiva lá, mas aquelas fotos ali, elas não enganam. Você vê, eu posto várias fotos por cima, por baixo. Aí eu sou chato com a solda, eu aprendi a soldar. Agora a gente que instala os vidros, a equipe de vidraçaria caiu fora também, porque eles... dava uma infiltração pequenininha por um vazamento, alguma coisa, chamava, pessoal, temos que dar a garantia lá, que a senhora ligou que deu uma goteira. Mas que saco, goteira, não, pergolado. Eu pensei, oxe, meu amigo,
O pessoal paga pra gente, eu pago pra tudo direitinho, e você não vai me dar garantia? Pensei, bom, eu não posso deixar a qualidade do meu trabalho em mãos de terceiros. Eu vou ter que fazer eu mesmo, enquanto eu puder, ou pelo menos quando eu puder vigiar e policiar o procedimento, porque eu não posso perder. Se uma coisa tem o cliente de Brasília, é que ele gosta da qualidade. E ele sabe que paga, e o cliente em Brasília não tem medo de pagar. Eles têm dinheiro no bolso. O pessoal aí dos condomínios, da beira do lago, dos lugares mais de maior renda per capita, onde o pessoal está muito bem economicamente, eles pagam, mas eles pagam por qualidade. Então, assim, acho que depois de ter aprendido que a qualidade me levou a ter um patamar que eu nunca imaginei, eu nunca mais larguei a qualidade. Então, hoje a gente instala os vidros, a gente instala nosso bambu, eu mesmo pinto assim, com a minha equipe, mas eu policio que fique perfeitamente pintado. Eu não tento esconder as coisas para o cliente, tipo, esconde ali que o cliente não vê. Ah, esse tal de ver se passa aqui na minha empresa também não tem. Não pode. Aqui eu tenho controle. Você lembra quando você chegou aqui? Eu te mostrei a linha de produção. Vi. Chega o material, é cortado, depois fitado, pré-montado, limpo. Para cada etapa daquela tem um controle de qualidade. Tem que Se não ter. Se chegar ali e tiver alguma coisa, volta. Você sabe por quê? A gente também tem que tirar um pouco até da cultura dos funcionários da gente, muitas vezes, né? Porque os outros patrões deles ficam empurrando. Não, vai, empurra, quero produzir. A gente não. Né? Eu já percebi que você tem um jeito de trabalhar parecido com o meu. A gente não quer... Porque o que acontece? Se o seu funcionário esconde alguma coisa e põe ruim, a hora que chega lá no cliente, o cliente fala, não, foi o Juan Pablo que mandou. Exatamente. E eu explico isso para eles, gente, não façam isso. Aqui dentro é diferente das outras empresas. A gente tem que levar para o cliente, porque eu vou ter um gasto de produzir, depois eu tenho um gasto de embalar, transportar e montar. Depois eu vou ter que desmontar, transportar, produzir, reproduzir. Então, ó, o que tiver que arrumar, arruma aqui em chão de fábrica. Arruma aqui, vê o pepino aqui, não chega lá até pela vergonha. Não, tem que ter respeito. Assim, a gente tem que ter respeito pelo dinheiro do cliente também, né? Pelo sonho e pelo dinheiro do cliente. Tem serralheiro que já foi lá, fomos lá, fizemos. Aí a peça estava fora do esquadro. Aí falou, não, mas o cliente não vê. Eu falei, meu amigo, seu cliente sou eu. É isso mesmo. Seu cliente sou eu, você tem que deixar bonita para mim. Já pensou se o cliente vem lá reclamar, com qual cara eu vou olhar para ele e vou falar que foi tu? Ele vai ficar rindo de mim, vai falar leigo, palhaço. Seu palhaço. Você vai botar a culpa no seu serralheiro quando você que tem você que fechou o negócio comigo, você que vai me entregar o produto, você vai jogar a culpa nele? Não, então como eu não quero passar vergonha, você faz direitinho. Eu falo assim, ó, meus clientes são extremamente enjoados, eu sou mais enjoado que eles ainda. Mais enjoado que ele, mais enjoado que ele. E assim, acho que não é uma coisa, a pessoa fala, você é enjoado no trabalho? Falo, não, meu amigo, eu sou um cara enjoado em tudo. Então eu sou cozinheiro, eu sou muito autossuficiente. Eu sou intenso, eu gosto de fazer as coisas. Eu não gosto de ficar deitado olhando para o teto. Não consigo. Eu nunca consegui almoçar e deitar. O pessoal recomenda aí que faz bem e tal. Eu nunca consegui. Eu fico lá, parece que eu fico com adrenalina. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar pensando, desenhando. Então agora que tem a oficina e tem a empresa, não tem mais tempo para perder em nada. Pensando no próximo projeto. Eu, por exemplo, esses dias te mandei as fotos aí no Instagram da nova peça, do novo projeto que eu fiz. Vi, mas é segredo, não pode falar ainda. Eu vi, você mandou aquela foto lá, mas ele pode colocar aqui? Como é que é? Pode, porque eu postei lá no Instagram, que eu já inscrevi ela. Ela é única, então não tem risco de ninguém copiar, não tem risco de ela ir para outro lugar, não tem risco. E as inscrições já foram fechadas, encerradas. Então, assim, ninguém pode ir lá e pegar e inscrever a peça, como se fosse. Além que tem que levar depois. Então, assim, não tem como muito, né? Não tem como passar por cima do processo. Então, pode mostrar, eu postei hoje no meu Instagram para sentir o feedback das pessoas. Né? Acho que tem 4.000 seguidores lá. Pessoal de Brasília, arquitetos, designers, clientes, pessoal de bom gosto. Ele é um bom... Acho que o Instagram é uma super ferramenta de marketing. Acho que é a rede social preferida. Não só por mim, por todo mundo. Verdade. Todo mundo tem. Tem YouTube, tem WhatsApp, mas tem Instagram? Tem Instagram. E o pessoal quer ver alguma coisa, você acha no Instagram. Ela é direto. Eu consigo muitos clientes pelo Instagram. Pelo Instagram. Eu acho que a metade dos meus clientes vem pelo Instagram. E a gente compra muitas coisas que chega pelo Instagram. Né? Acho que é uma rede social muito completa.
E assim, eu tenho uma forma muito humanizada de mostrar o trabalho. Ele é... Ah, mas Pablo, você gosta de qual tipo de artes? Ou de qual tipo de artista? Eu gosto das artes que eram feitas no início do humanismo. Então eu sou muito de Da Vinci, eu sou muito de Michelangelo, né? Eu gosto de que eles eram artistas, arquitetos, mecânicos, biólogos, botânicos. Não tem mais. Você viu que aquelas superestrelas acabaram na vida. Não teve 2, 3, 4... Porque hoje assim, tá tendo muita especialista, né? Nessa época, como não tinha tanta informação como tem hoje, né? É lógico que eles são gênios. Então, é inegável. Mas eles conseguiam criar e reunir aquela informação com eles, né? Hoje a pessoa já tem... Por exemplo, vamos supor, igual meu filho. Papai, vamos fazer um avião? Ele é muito focado com avião. Nossa, Meu filho, se você quiser fazer um avião, você tem que começar pelo 14 bis. Pega bambu, seda e um motorzinho fraco, dali você começa. Né? Então, se você quiser reproduzir um 14 bis, tanto é que eu acho que teve um rapaz de Anápolis que reproduziu aqui em Brasília o 14 bis, viu? Ele decolou com ele, já tem um tempo, decolou com ele aqui na Esplanada. E os americanos lá tentaram também com os irmãos Wright, né? Não, deles não decolou, não. Gente, tem cada história. Então, quer dizer, era um avião feio, é praticamente uma pipa. Né? Os aviões da Primeira Guerra também, eles eram de tecido também, né? Eles voavam quase como uma pipa, eles eram lentos, precisavam de menos potência e tal. Eu acho que os processos antigos, acho que a tecnologia é maravilhosa. E você consegue enxergar a tecnologia, né? Eu já fui na Itália, no museu do Da Vinci, e é fantástico, ele recebe as escolas, tudo que ele criou existe em miniaturas. Até coisas que não foram realmente produzidas, né? Umas dragas para fazer drenagem de rio... Parafuso de Arquimedes. De tudo, lá tinha de tudo. E lá recebe as visitas das escolas, eu achei fantástico lá. É um lugar onde eu tenho que... O Da Vinci não tem como, é um cara que não tem como admirar, né? Ainda mais a gente que trabalha nessa área de arquitetura. O pessoal tem essa... Design. Você gosta mais de Da Vinci ou de Michelangelo? Eu gosto mais do Da Vinci. De Da Vinci, né? Porque ele cria mecanismos, ele cria máquinas, né? O Michelangelo é mais pro lado da arte, né? E o Da Vinci Mas ele era arquiteto também. Ele fez aquela... A arquitetura e a engenharia... Eles separaram há poucos anos, né? Sei lá, tem 200 e poucos anos que separou a arquitetura e a engenharia. Porque antigamente tinha um cara muito inteligente. O rei falava, eu preciso de uma ponte. Aquele cara ali é o que sabe fazer. O Juan Pablo que vai fazer essa ponte para você. Aí você tinha que ser engenheiro, arquiteto, tudo, né? Eu preciso de alguém para fazer uma ponte ali. Quem que é o cara experto que faz aqui, que é caprichoso, que qualquer coisa que der na mão dele, ele resolve? Tem o Juan Pablo ali. Dá um jeito então aí. vem cá, você é meu arquiteto. Aí, com isso, ele criava máquina de guerra, criava, né, transporte. Dá um jeito de fazer a ponte. Não sei, então vou te matar. Não, então vou aprender. É tipo isso, né? Tu não faz, morre. Não é, eu vou Você aprender. quer ficar rico ou você quer ficar morto? Eu quero ficar rico, então faz a ponte. E aí, eu vejo... Porque se tu vê, eles tiveram escolas artesanais. Eles não tinham uma faculdade no ano 1492. 1510, não tinha. E era coisa passada de mestre também, né? Você era o ajudante de um mestre e ia aprendendo também. E eles eram autodidatas. Eu lembro que tem a história do Da Vinci, que ele foi para tentar entrar na Escola de Artes de Andrea Verrocchio, em Florença, na Itália. Falou, mas quem é você, meu amigo? Quem é você? Aqui a gente é só artista. E eles já eram bravos, eles pintavam coisas... Só que ele chegou lá um dia e falou, deixa eu estudar com você. Ele fez a primeira pintura em 3D, em terceira dimensão. Todo mundo lá largou tudo o que tinha na mão e quase que chorou. A perspectiva, né? Quando fez a perspectiva. Tem um quadro ali da Virgem. É engraçado que a perspectiva é uma coisa tão simples, perspectiva cônica, com 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. É tão simples que o pessoal descobriu tem pouco tempo, né? Se você pegar as pinturas mais antigas, eles criavam a perspectiva, mas os pontos de fuga... Não, mesmo quando eles desenhavam em 3D, o ponto de fuga não batia. Era só no instinto. Aí depois o cara descobre, não, você pega um ponto aqui, coloca aqui, liga esse com esse com esse. Aqui lá você pode criar com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga. Exatamente. Eu acho que o arrojo. E ele chegou lá e fez a cara de um menininho, assim, saindo num quadro assim. E ele tão expressivo, pequenininho. Tem a Virgem carregando um aqui, aí tem um lá. Só que todo era em 2D, todo mundo olhando para frente. E ele fez esse menininho pegando os 3 eixos. E todo mundo falou, não, larga aí que agora a vida mudou para todo mundo. Como que esse cara fez isso aí? É quase imperceptível. O pessoal do comum não vê. Vê e acha normal, como estar vendo esse quadro. Por exemplo, o quadro ali, ele é todo 2D. Ele mesmo que a gente consiga ver as sombras, ele é todo em 2D.
mas ele conseguir recriar, que tu ver profundidade em uma imagem plana, ele mudou a história para sempre quando ele fez aquilo. Enfim, e aí eu sei que eles eram autodidatas. Ele dissecionava cadáveres, né? Ele pegava os mortos lá. Ele é o pai de qual é aquela... Da fisionomia? Não, ai, meu Deus, fugiu Da a palavra biologia, agora. Não. Não é ergonomia, gente. Como é que fugiu a palavra agora que você falou? Ela veio na ponta da língua e saiu. Enfim, ele é... Ai, nossa, eu vou lembrar. Mas e aí ele abria as pessoas, tal, estudava os músculos e desenhava o músculo e ele, né, ia fazendo toda a parte e mostrando como é que se faz, onde que fica o dente. E o cara louco, porque ele pegava o morto e levava lá para casa dele, roubava ele um cadáver, abria, cortava, ele desenhava os tendões e foi assim que ele aperfeiçoou a pintura. Ele tinha que abrir o dedo e pegava o tendão e aí ia lá e pintava perfeito. Então, assim, eu gosto desses modelos de experimentação, porque acho que ensaio, erro é a melhor técnica de aprendizado em qualquer coisa. Testar, errar, tentar, errar, testar, tentar, conseguir. Depois, né? Ir atrás. É o PDCA, né? Plan, Do, Check, Check. A gente usa isso na empresa também, né? Usa. De forma industrial também existe. Aqui na minha empresa eu uso o Plan, Do, Check, Check. A gente padroniza os processos, depois vai melhorando os processos. E ele fazia isso, né? Ele pintava, aí ela secava, abria, pintava, fazia de novo, até aprimorando até chegar na perfeição, né? Incrível. E aí, por exemplo, tem as outras... Assim, porque acho que a gente tem que ter referentes de vida. Diz que você é a média das 5 pessoas que você anda mais. Uma vez eu fui eu cheguei a fazer um curso uma vez pela Gravia de Light Steel Frame. Aí eu fiz... Em 2 dias a gente fez uma casinha pequenininha de Light Steel Frame e depois eu fiz um outro de fechamento de gesso, que é diferente as coisas. Mas com isso eu fiquei sabendo de um congresso que ia ter aqui em Brasília, coisa rápida assim, mas era de Light Steel Frame. E um rapaz lá que era muito engenhoso, nos pioneiros do Light Steel Frame no Brasil, que eu esqueci o nome dele agora, não lembro o nome dele agora, ele falava que ele era fã do Da Vinci. Da Vinci. Então, quer dizer, as pessoas engenhosas sempre enxergam no Da Vinci essa... Uma referência. Ele falou assim, você é a média das 5 pessoas que você anda, e uma das que eu ando é com o Da Vinci. Você não precisa andar com as pessoas vivas. Se você ler o livro ou acompanhar, você está andando com aquela pessoa. Sim, com certeza. As histórias dele ficam na cabeça. Mas eu gosto, por exemplo, de Júlio César. Eu acho que eu sou atemporal. Eu vivo no 2023 hoje, mas se falassem para mim, você gostaria de viver no 2050 com toda a tecnologia, eu voltar a 1500 e morar lá em Florença, Itália, eu voltaria para lá 1000 vezes. Você já foi em Florença? Nunca fui. Eu já fui em Florença. Cara, Florença é muito engraçado. Não. Por exemplo, você está andando na rua, tem um cara pintando um quadro de giz, esse giz escolar colorido, na hora que você olha o quadro está perfeito. Que vai andar gente em cima e vai... Não, da largura da rua, do tamanho da rua. E você vai andando na rua e tem uma estátua, outra estátua, outra estátua, outra estátua. É tanta coisa. E tudo parece que pegou metade das artes do mundo e colocou ali. E colocou lá. Né? Eu visitei também. O dia que você for lá, você tem que ir lá. Vai no Palácio Pitt também, que é muito bacana. Porque tem umas coisas assim que você fala assim, caramba, isso aqui só dinheiro não compra, cara. Tem que ter poder. Tem coisa, né? Não, esses palácios não tem condição. Sabe? Aquele tanto de sala, nada é nada. É só como se fosse um museu. Cada enfeite. Não, as paredes todas pintadas, lotadas de quadro, aquele jardim pitoresco subindo assim, com a casa de chá lá em cima, fontes e tal. Você fala, não, cara, não tem condição. Isso aqui, não, dinheiro não compra, é poder. Eu fui pesquisar, quem que era o tal do Pitt? Um banqueiro. Porque o banqueiro ele não tem só dinheiro, ele tem poder, né? Mas vai lá, cara, conheça. Florença é muito bacana. Dá para andar o dia inteiro olhando. É muito bacana. Eu acho que todo mundo que gosta de arte tinha que passar um dia lá. Sabe? Tem que ir, né? Tem que ir. Vai lá. Tem que ir. Você é casado? Não, eu sou solteiro ainda. Eu ia te perguntar se você tem filho e tal. Ainda. Eu não sei se foi lá filhos que eu vi. ainda, não. Não sei se foi no Palácio Pitt mesmo, que agora estamos falando na memória, mas o cara mandou alguém andar o mundo, depois pintar o mundo numa caverna lá para a filha dele ver. Então foi lá na África, viu o leão, viu o tigre, viu o elefante, pintou. Então, minha filha, o mundo é isso. É como se fosse o Google da filha dele. É uma pintura dentro de uma caverna. Assim. Caraca, cara, mas muita informação. Muita informação. Foi como se o cara trouxesse as informações do mundo e pintasse assim, numa parede para a filha do... Foi um presente que ele deu do mundo ali. Eu tenho uma definição
de vida, assim, que eu acho que o homem que chega velho e que não alimenta a intelectualidade, o homem que está deixando de viver uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida, né? É alimentar a intelectualidade, o mundo das humanas, das exatas. Você não tem que ser engenheiro, não tem que ser arquiteto, mas ter aquela vontade de entender por que uma ponte se assegura, por que uma roda de um carro funciona, por que o motor, porque a combustão daquilo. Você entende coisas além do óbvio. Olha, eu sou de Goiás, né? Sou de Goiânia. O pessoal do interior fala, quando o menino é inteligente, fala que ele é menino curioso. Curioso. Esse menino aí, ele é inteligente, porque ele é curioso. Então, por exemplo, quando eu vou em algum lugar, vou ver alguma coisa, eu sempre quero saber como é que funciona aquilo, né? Por curiosidade, né? Eu acho que falta um pouco isso hoje, eu acho por excesso de informação, né? Acho que o mundo hoje está com informação demais. Por exemplo, eu conheci um rapaz uma vez que eu toco com os amigos, né? E ele era baterista, foi tocar lá em casa, tocou comigo durante um tempo lá, a gente tinha uma bandinha. E ele chegava no céu, olhava e falava assim, ó, aquela ali é a constelação de Escorpião. Aquele ali é o cinturão de Órion, aquilo é a constelação de Órion. Andrômeda. Vai aparecer... Aí mas quais as constelações que a gente vê aqui? Lá, ó, aqui no hemisfério sul a gente vê essa, essa e essa. Lá pelas 3 horas da manhã vai aparecer tal constelação. Falei, gente, por que a gente não olha para o céu? Como é que a gente está vendo o céu o tempo inteiro, pensando que a tal da estrela d'alva é uma estrela, aquilo é um planeta? Hoje depois de eu aprender isso com ele, eu fiquei curioso. Olha o telescópio ali. Esse telescópio eu comprei porque ele tinha um igual. Grande, hein? Esse aí aumenta 600 vezes. Então, Renato, mas você pode ver Saturno na internet. Uma resolução boa, num telescópio espacial, muito melhor. Eu falei, não, cara, mas quando eu boto esse telescópio e vejo ele pequenininho e percebo lá os anéis, é a luz do sol que bateu lá e voltou aqui no meu olho. 8 minutos demora para chegar de lá. Não, é muito mais, porque 8 minutos é até a Terra. Ela vai ter que sair de lá para o planeta que está mais longe, depois voltar. Ou seja, eu estou olhando para o passado. Né? E eu estou vendo em baixa resolução, né? Não estou vendo tão grande, mas eu percebo. Né? As luas de Júpiter, os mais legais de olhar são as luas de Júpiter e os anéis de Saturno. São os dois mais bacanas de olhar. Mais bacana de se impressionar pela cara. Porque quando você olha em Júpiter, você vai ver as luazinhas dando a volta. Ele tem muitas, às vezes quando aparece tantas, outras tantas, assim. E eu aprendi com esse amigo meu. E você viu que esses anéis não são sólidos? São fragmento de gelo, fragmento de gelo. Pois é, e antigamente a gente estudava as artes liberais, né? A gente não, muito antigamente, na Idade Média. Então eram as artes liberais. Hoje não, hoje a gente forma para ter uma profissão. Né? Então eu acho que talvez esse jeito que você gosta, que você olha para o passado assim com esse encantamento, nostalgia, né? Com essa nostalgia, com esse encantamento, talvez é por isso, é porque você estava estudando, você gosta dessa questão de artes liberais, você ir a fundo, né? Tem um documentário de Júlio César no YouTube, meu amigo. Os caras eram uns caras, assim, com a limita... Porque hoje a gente tem a comunicação. Liga, não tem, pede, chega, encomenda, traz. Não, você tinha que fazer a vida acontecer desde você e para você. E o cara saiu da Itália e foi lá e conquistou Inglaterra, Espanha, França, voltou com um exército gigante, falou, vocês me mandaram embora daqui, fui lá, voltei, conquistei todo mundo, agora é meu isso aqui. Mas assim, não é pela soberba de ele ter saído e voltar para falar é meu. E como realmente as pessoas tinham que conquistar as coisas, de verdade. De verdade. E hoje você pode até parecer para o mundo que conquistou, se conquistar nada. Você pode até parecer. Antes não tinha como parecer. Você era ou não era. Eu acho que era tudo mais transparente. Era mais difícil? Nunca foi fácil. Eu nunca ouvi ninguém falando, nossa, agora a vida está de boa. Não, eu acho... Agora a vida é muito... Não, mas, Juan Pablo, olha só, eu acho que o mundo nunca foi tão fácil. Nunca. Sabe, acho para como agora? Acho que agora é mais fácil. Hoje o ser humano... Ou acha que as dificuldades mudaram? Não, a vida está tão fácil que o pessoal fica procurando confusão, procurando problema. Porque assim, você tem uma segurança. Você tem segurança, por exemplo, vamos supor, você tem segurança alimentar. Se você trabalhar e ganhar o dinheiro, se você for no supermercado, a comida está lá na prateleira. Se você ficar doente e trabalhar e ganhar o dinheiro, vai ter o remédio lá na farmácia. Né? E você tem muita informação, entretenimento. É tudo muito fácil.
Né? Você chega na sua casa, tem um tubo que sai da parede que você abre, sai água. Você não tem que tirar água do poço. Você vai tomar um banho, olha o conforto que é. Já ficou algum dia na sua casa assim que deu algum problema, ficou sem energia, caiu... Um dia sem energia elétrica, tomando banho de água fria? Já. Você vê como é que a gente não percebe, né, a qualidade de vida. Por exemplo, se você pegar um filme de época antiga, o rei não tinha a qualidade de vida como o pessoal de classe média tem hoje. O rei não tinha. Não tinha uma cama tão boa para dormir, não tinha tanto conforto térmico, acústico, ele não tinha tanto conforto. Só os romanos que sabiam fazer o bacanal, né? Romanos que viviam no frevo. Os gregos, por exemplo, eles são uma cultura que a gente deve tudo, né? A nossa cultura ocidental, a gente deve aos gregos. Quando fala cultura ocidental, a gente imagina... Atravessou o Atlântico, tem México, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Não, a cultura ocidental é eles, é o ocidente da Europa. Né? Então, os gregos, eles, mesmo sendo a cultura deles, eles eram de antes de Cristo, né? Os gregos. Nossa, as capacidades intelectuais que eles tinham 2000 anos atrás, eles só vestindo com um abrigo simples e... Nossa, ninguém mais teve. A filosofia nasceu. Nem Da Vinci, nem Michelangelo. Eles admiravam os gregos. Eles eram mestres para eles. Eles pensavam, nossa, incrível. Então, assim, hoje, ter clorofila estúdio, fazer pergolados, instalar vidros, fazer artesanatos, mobiliários industriais, mesas... Esses processos todos estão baixo minha direção. Em 70% dos processos eu coloco a mão e no outro 30% no mínimo eu estou policiando que esteja sendo feito do jeito certo, né? A gente vai ficando mais velho, mas também quer dizer que se está na área porque está ganhando experiência, então você vai ficando experiente. Não sou velho. Se tu não aprender nada, você ficando só velho. Mas se tu aprende, se transforma e acrescenta na sua vida, está crescendo. Tem um palestrante mexicano que fala assim, se todo dia passa, tempo passa para todos. Se não acrescentou nada espiritual, intelectual, econômica, culturalmente à sua vida, você está ficando velho. Mas se o tempo passa e você está acrescentando coisas... Né? Você está virando um clássico. Você está virando um clássico. Você está crescendo. Exatamente. Então, assim, qual que é o macete? Eu vou ficar velho ou vou crescer? Vou ficar velho ou vou crescer? Então, assim, você vai ganhando essa experiência. Hoje, nos processos, a gente erra quase zero. Eu descobri também que nos processos empresariais e quase a maioria de coisas da vida, na prevenção está o sucesso. Em todos os processos da vida. Então, vocês já conseguirem enxergar longe para conseguir prever o que vai acontecer. Ser proativo então, mesmo. Ser proativo, você vê lá, tá bom, não, vou deixar acontecer que tá lindo lá na frente, vai dar certo. Mas, opa, acho que não vai dar tão bom. Do jeito que está sendo, peraí, não é por aí. Vamos pensar e não vamos fazer cagada com o que estamos fazendo. Vamos organizar direitinho. E se aplica isso, não tem como falar... Não, na empresa eu sou muito organizado e na minha casa é uma bagunça. Quase não acontece. Geralmente um espelho. Você bagunçado ali, você bagunçado na sua casa, seu carro uma bagunça, tá sujo. Você vê seus sapatos, você vê o cara organizado, você vê que o sapato é limpo, o carro entra, está limpo. Você vai em casa, mínimo está as coisas organizadas. Você sabe que hoje de manhã eu estava conversando com um cliente, você falou essa história do sapato, achei engraçado. Porque a gente estava fazendo o programa de necessidade do closet dele, né? Porque quando a gente vai fazer os projetos aqui, a gente vai a fundo assim, na intimidade do cliente para poder fazer um produto específico para ele, né? Aí ele falou assim, eu tenho 2 sapatos e sempre bem cuidados. A hora que começa a ficar ruim, eu já troco e coloco outro. É o que minha mãe falou, eu nunca contrataria um advogado com sapato sujo. Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Então, assim, esses processos hoje, porque assim, você pensa, poxa, a gente faz um anel e a gente faz uma estrutura. E hoje ontem eu apresentei um violão com capacidade de 20 garrafas
que eu li uma adega, uma estante para vinhos, todo mundo está lá nas redes comentando. Nossa, que peça! Tem um comentário hoje que falou que é produto instigado. Eu não conhecia a palavra, eu fui lá no dicionário que falei, vou responder. Quase que eu respondi, instigado será você, meu amigo, me respeita. Não. Eu fui lá no Google, instigado, falar arrojado, que mostra a criatividade, que inspira, que tal. Falei, nossa, que palavra sensacional. Já batiza a peça com esse nome. Você coloca nome nas peças que você faz? Essa eu tinha que colocar o nome do conceito. E colocar nome nas peças não é tão simples assim. Eu tenho dificuldade em colocar nome, porque você coloca um nome de quê? Do objeto, de uma ferramenta, de uma cidade, de um... Por exemplo, eu sou Clorofila Estúdio. Pessoal, por que clorofila? Porque Clorofila Estúdio. Clorofila. Tem pessoas que têm dificuldade para escrever. Não, mas eu entendi da primeira porque é clorofila estúdio. Porque é clorofila. Mas você que é uma pessoa mais avançada em alguns campos da vida. Mas nem todo mundo... Por que clorofila? Falo, aí eu sempre ficava explicando. Não, aqui sabe, a parte verde das plantas é o sangue das plantas. A nossa chama hemoglobina, que por isso é vermelha. E a das plantas é clorofila, que é verde. Então, por trabalhar com coisas naturais, ser amantes da natureza e ter muitas coisas naturais envolvidas nos processos, eu vou colocar um nome holístico, que todas as coisas que eu faço cabem aqui. Clorofila, eu tinha um amigo na Colômbia, ele morreu. Quando eu comecei a ter sucesso, falou, nossa, muito bom, faz uma empresa, coloca um nome. Qual? Eu falava, não, eu estou cogitando vários, e fiz uma chuva de ideias aqui e tal. Ele falou, coloca Bambu Louco. Bambu Louco é nome de bar. Bambu Louco. Eu falei, não, meu amigo, como que é Bambu Louco? Não pode. Não pode. Já pensou o cliente chamado, chama lá o Bambu Louco para fazer o orçamento? O cara não quer nem ver o orçamento, não traz esse louco. Ele fala, aqui, não, uma piada, uma palhaçada. Como que Bambu Louco? Ele, não, mas eu acho massa porque o bambu é hippie. Aí eu aproveitei com ele para ter uma conversa. Eu falei, tá vendo? Isso que eu não gosto de fazer com material. Porque o que parece muito barato, é isso. O pessoal vai querer pagar barato. Né? Então, eu acho que chegamos em um ponto muito bacana da conversa. Porque com bambu tem se trabalhado sempre. O bambu, do jeito que Clorofila Estúdio coloca ali no mercado, ele é elegante, simples, básico, funcional, duradouro. Né? E elegante, e muito simples o procedimento, ele não é nada dramático. A instalação do material é simples, discreta, leve, né? Porque assim, ele é uma planta que ela já é exótica. Ela não é linear perfeito, ele tem... Eu deveria ter trazido depois pensei, por que eu não trouxe um bambu? Eu deveria ter trazido um bambu. Né? Então ele tem a forma roliça, ele é orgânico, ele tem uma barriguinha, uma curva. Né? Ele tem uma conotação oriental também, né? Que a gente pensa em bambu, a gente pensa em Japão, pensa em China, no panda. Né? No panda comendo bambu. É porque a China pega a linha equatorial. O bambu, ele realmente não é da China. Ele é tropical, ele é uma planta tropical. Na Colômbia e Equador, por exemplo, ali pega ao norte do Brasil, também, ou não? pega porque exatamente nessa linha do trópico que ele se dá bem, que tem chuvas e tem sol. Então, por isso, por exemplo, maracujá, kiwi, as frutas mais exóticas, mais amarelas, manga, elas são originárias desses lugares mais tropicais, mais exóticos, não? Porque tem sol e água, tem a riqueza da vida, né, ali para acontecer. Então, o bambu precisa isso também. E a China, uma grande faixa do país, ela pega essa linha tropical também. Só que pela abrangência do país, então lá tem muito. E ao final das contas, assim, eles são excelentes. Acho que eles não, o ser humano é excelente aproveitando os recursos. Também destruindo, mas esse é um outro assunto. Mas eu acho mais aproveitando, né? Então, eles tinham muito bambu e tinham muitas necessidades. Vamos começar a transformar esse material aqui numa coisa que presta. Eles pegam uma vareta oca, dura, seca. Tem mais de 1.300 espécies de bambu. É uma outra também. Não é que tem 4 bambuzinhos e um maior, outro menor porque cresceu mais ou menos. Não, tem inclusive os de jardinagem, que chama grasilis, que eles são fininhos, que eles ficam lá lindos, delicados, e são bambu. Bambu é uma grama. A grama que você tem no seu quintal
Ele é 1 grama e o bambu também é 1 grama. Tu pega a folhinha dessa grama e uma folha de bambu, elas são 95% compatíveis, né? E o formato dos vasos que dilata, dos diafragmas, de como eles crescem, é igualzinho. Faz parte da... O bambu não é uma árvore, o bambu não é um mato, o bambu é uma gramínea. Ele é 1 grama. E tem mais de 1.300 espécies de gramíneas no mundo e o bambu é uma delas. E dentro desses bambus tem muitos. Então tem aquele que chama Bambu Brasil, que ele é uma torceira gigante, amarela com umas listras verdes. Ah, sei. Sei qual que é. Parece cana caiana. Parece então. Cana. Você olha de longe e pensa que é cana. E aí, por exemplo, gigante. a pessoa fala, não, corta, tem bambu. Ele me liga direto. Tem uma torceira aqui em casa, senhores de Clorofila Studio. Você quer buscar? Aí manda uma foto. Manda a foto. Não presta. Não presta, meu amigo. Não posso. Fala, mas você faz coisa bonita com bambu. Pega esse bambu. E qual é a espécie que você usa? Eu uso uma espécie chamada Philostax aurea. Que ele é o bambu. Ele é o mesmo que sempre usou as varetas de pescar. Só que a vareta de pescar é a ponta, que ele ainda é resistente como flexível para pesca. Daí para trás a base dele cresce. A arquitetura da vida decidiu, né, que entre os nós mais perto, mais grossas as paredes, porém mais resistência. Mais resistência, menos flexibilidade como material, então ele é mais duro. Esse é o bambu que eu uso. Essa parte que fica reta, que não empena, que não enverga tanto, né? Aí ele tem parede fininha, muitas fibras, pouca celulose, o que faz que ele seja pouco atraente para os bichos. Então, mesmo com tratamento ou sem tratamento, ele quase não dá nenhum tipo de problema de broca, né? Mas tem outros que são bem maiores, que dá broca sim, e para construir outro tipo de projetos. Então, assim, esse bambu que a gente usa é um bambu padrão, selecionado, limpo, tratado, reto, organizado. Então, está toda a cadeia produtiva está bem organizadinha, né? Então, tem que, por exemplo, as famílias vivem em São Paulo e produzem o material e a gente que compra deles, a gente termina repassando para o cliente. Claro, eu ofereço toda uma experiência. O pessoal fala, mas eu vou comprar bambu com você. Você fala, não, você vai viver uma experiência. A partir de que você entrou em contato comigo, posso ligar para você? Tem cliente que chega lá e fala, orçamento rapidinho, passa o preço aí. Quanto é quanto? Fala, meu amigo, eu não posso passar um orçamento assim só. Eu posso ligar para você, explicar algumas coisas? Mas falaram que é muito caro. Eu não vou lhe explicar a diferença entre caro e custoso, né? Uma coisa que vale a pena é uma coisa que tem um custo elevado. Caro quando você paga e ela não vale o que você pagou. Aí é caro. Mas quando ela realmente traz um retorno, você não paga o caro, né? Que tem aquele exemplo ali. Você paga... Existe o preço e existe o valor. E muitas vezes a gente entrega mais valor do que preço e a pessoa acha o preço alto, mas não mediu com o valor. Tem quem compra um Fusca por 10 mil reais e deixa em casa parado e não usa. Caro. E tem quem compra um BMW de 200 mil, usa todo dia porque ele precisa, sai barato, que ele está tendo retorno, né? E o Fusca que valeu só 10, ficou lá parado e não usa, saiu caro, porque está lá parado, não usa. Entendeu? Então o investimento não está trazendo retorno. Eu já vi uma pessoa me falar uma vez que caro é aquilo que você não pode pagar ou que não te dá prazer. Então, exatamente. Não é que você é caro, a pessoa não pode pagar. Não pode pagar. Essa é uma outra, por exemplo, o bambu que eu instalo lá, ele tem uma faixa de 300 reais o metro quadrado instalado como forro. Tem poucos materiais no mercado de forro que chegam perto desse preço. Eles são parecidos ou menos. Então o pessoal fala, poxa, mas é bambu? É bambu. Porque assim, pensa que é aquele bambu que o cara tá querendo jogar fora lá. Que está querendo jogar fora. Não é um bambu tratado, né? É bambu. Eu falo, não é qualquer bambu. E você não está comprando bambu. Porque se é bambu, eu te vendo bambu. Mas você não sabe instalar. Então você não está comprando bambu. Você está comprando uma experiência de fazer um brice na sua área. Você tem garantias, você tem nota fiscal, você tem um atendimento de qualidade. Não vou atrasar no seu serviço, né? Eu tenho um contrato que faço com você. Você tem todos os protocolos mínimos de conforto com a gente para viver uma experiência de compra. E no caso de você cozinheiro, né? Uhum. Entrou o bambu também? Já comi bambu.
Você sabe preparar? Já. Esse negócio de entrou o bambu também ficou meio estranho. Por isso que eu falei que sabia preparar. Eu pensei, opa, eu tenho que saber responder. Depois é que eu vi. Mas você sabe fazer bambu? Você sabe preparar o bambu, não? Ele tem Lá na Colômbia o pessoal come bambu igual o chinês come, por exemplo, o japonês? Sim e não. Só que os chineses são tantos milhões, eles têm tantas, ou tiveram, tem tanta necessidade que eles foram lá e garimpou, tirou debaixo da terra. É o broto do bambu que você come. Você não come o bambu depois que ele sai para cima, já não mais. E quando está lá, que ele ainda é como... Pensa tipo a unha. Um palmito, né? Tipo um palmito. Depois que ele sai para fora, como uma unha da mão, ela é dura. Mas lá dentro, ele é uma cartilagem suave. Então é igualzinho. Tira lá debaixo do fundo, tira os brotos de bambu, corta que eles ainda são moles. Mas assim, eles têm pouco valor nutricional, eles têm pouca energia, eles não têm quase carboidratos, celulose, quase não tem açúcares, né, que são os carboidratos que a gente transforma depois, metaboliza e vira energia. Então, assim, eles são mais eles são exóticos, que eles são bonitos. Já trabalhei com gastronomia japonesa na Europa e a gente usava bambu. E é engraçado que você vê o bambuzinho com os diafragmas, né? Ele, o bambuzinho, diafragma, pequenininho, feito um cone, você mastiga, ele é meio crujiento, meio crocante, mas ele não tem sabor de nada, ele tem sabor que tu acrescenta. Eu acho que ele acrescenta uma textura na comida. Só textura, eu gosto da comida chinesa com o bambu, com o broto de bambu eu gosto. Ele dá a textura, né? Ele dá uma textura boa. Por exemplo, você coloca shoyu e leite de coco, e sal e curry da Índia, que ele dá um pouquinho de picante. Nossa, aí você já misturou tudo que é tempero, do mundo inteiro, é um prato mundial. Não, eles são dali, mas tailandeses. Se quer misturar os temperos, entendi. Você já vai para Tailândia. Né? Então você coloca curry amarelo da Índia, que ele não pica tanto. Você coloca leite de coco, coloca shoyu, refoga com camarão e bambu. Meu amigo, fica tipo um yakisoba. Só de verduras. Eu acho que fica muito bom mesmo. Muito bom. Eu também gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. A cozinha, pra mim, ela tem uma lógica. Parece que depois que você descobre a lógica, você come um prato, você sabe como é que ele foi feito. É engraçado que assim, a pessoa pergunta, você fez o que na vida? Eu formei em gastronomia. Nossa, você sabe cozinhar? E claro, a gente associa. Você é mecânico, você sabe arrumar meu carro? Não, mas eu não falei, eu falei que eu estudei mecânica. Eu sei do movimento das coisas, que eu sou engenheiro mecânico. Eu não sei trocar a mangueira do carro. Então a pessoa diz, você estudou gastronomia? Você sabe fazer uma feijoada? Aí eu falei, não, quando a gente estuda gastronomia, a gente aprende técnicas de cozinha. E depois e assim em tudo, na marcenaria, em tudo. Você aprende técnicas e cada um aplica essas técnicas e isso faz ficar melhor. Depois, por exemplo, cada um quer se profissionalizar, então eu vou aprimorar todas as técnicas, aí eu vou virar profissional naquela área. Então, igualmente na gastronomia. Arroz, você sabe que arroz se faz fervendo água com arroz, né, em uma proporção ideal. Mas tem arroz basmati, tem arroz oriental, tem arroz de Valência, Espanha, tem arroz do Brasil, tem um risoto, tem... tudo bem, mas ele tem uma técnica e depois você se aprimora nas outras técnicas e você vira profissional. Então, assim, a gastronomia é engraçada, porque tem quem fala, eu sou cozinheiro. Falou, meu amigo, você sabe que um cozinheiro estrela Michelin tem que saber? Se eu te conto tudo o que ele tem que saber para ganhar uma estrela Michelin, você não acredita. Ele tem que ser pâtissier, que sabe que a escola gastronômica por tradição no mundo é francesa, né? A França é tipo a alma mater da gastronomia. Então os nomes estão definidos em francês. Então tem o saucier, que é quem faz os molhos dentro da cozinha, né? E tem o pâtissier, que faz a reposteria, que faz os bolos, as massas, o sorvete, todas as coisas doces, né? Depois tem tem o meunier, que é o outro que faz a ligação dos molhos. Aí tem o churrasqueiro, que não lembro como se diz em francês, mas tem um especialista em carnes grelhadas, né? Em churrasco. Aí tem o que é especialista em saladas, né? Aí tem um que é especialista em massas. E aí um cozinheiro que tem uma estrela Michelin, ele tem que saber de aves de caça,
aves de curral, ou seja, aves de criação, né? De carnes de monte, de carne de mato. Tem que saber de carnes vermelhas, de frango, de peru, de embutidos, de queijos, de vegetais, de arrozes, de massas, de tipo de massas para pizza. Então, assim, ele tem que saber sobre 30 coisas, tudo sobre padaria, sobre forno, sobre coisas que vão no forno, sobre coisas que vão ligadas em máquina, sobre coisas japonesas, sobre molhos orientais. Então, assim, a gente sabe cozinhar 3 coisas. Agora, se eu baita de um cozinheiro, tem que saber muitas coisas. É uma coisa que isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. E aí, como o pessoal fala, mas beleza, você formou em gastronomia e você está fazendo hoje produtos para a área da arquitetura. Eu não sou arquiteto, mas eu forneço produtos que a área da arquitetura consome. Olha como fica legal, porque você não tem que ser arquiteto para fornecer, e você faz parte dessa cadeia produtiva, dessa corrente econômica ali. Você faz arquiteto me chama direto. Juan, vamos ver mais as arquitetas. Tem muitas arquitetas aqui em Brasília. Vamos ver aquela estrutura? Vamos com o cliente. Eu prefiro sempre ir lá e ver. Você tem que ver de onde que vai fixar as condições do solo, né? A arquitetura da casa, tipo de balanços que você vai usar, a altura das vigas, suportes para ajudar a encostar uma estrutura e tal. E aí eu gosto de ir lá e você vê, por exemplo, que os arquitetos, eles deveriam ter, hoje, arquiteto moderno, quem é mais curioso corre atrás de saber um pouquinho mais das coisas. Mas é arquiteto que ele... Tudo bem, aí, mas eles falam, não, mas eu não tenho que saber qual que é a espessura da chapa. Mas se você sabe a espessura da chapa, você vai saber que quando fizer o projeto, você vai fazer a viga certa, né? Então fala, Juan, tem 10 metros de frente, de fachada. Aí eu vou lá ver o projeto e tem uma viguinha assim. O que eu brinco com alguns arquitetos é o seguinte: na madeireira não tem dispositivo antigravitacional. Eu acho que a pessoa tem que conhecer o básico de estrutura. Tanto é que no curso de arquitetura tem a matéria de estrutura, né? Então, pelo menos assim, para um vão de 6 metros, a viga vai ter 60 centímetros de altura. Pelo menos isso. Se eu deixar um balanço de mas ela é terço, de quê? melhor Ela é de até do que concreto? não ter balanço, ajuda a estruturar. Alguns conceitozinhos básicos de estrutura, o arquiteto tem que conhecer, até para projetar melhor e mais barato. Né? Que às vezes fala assim, se for para você ficar escolhendo coisa, não precisa entrar na faculdade, não. Você entra no Pinterest, escolhe umas fotos e passa para o seu cliente. Exatamente. Né? Então eu acho que o arquiteto ele tem que realmente... todo tipo de profissional existem vários níveis. É igual, todo médico é bom. Tem médico ruim. Tem médico ruim, exatamente. Né? Tem engenheiro ruim, tem arquiteto ruim, tem músico ruim. Tem quem forma e fala que é. Então, por exemplo, tem quem forma em engenharia e nunca fez uma ponte. Ele não é engenheiro. Não é, ele é só formou. Não, ele é bacharel. Ele é bacharel, mas bacharel. nunca fez. Depois ele vai ter alguma especialidade. Por exemplo, ainda mais, por exemplo, o caso de uma ponte que na engenharia é uma obra de arte. A gente chama de obra de arte, né? E a gente que eu digo, não, eu sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas os engenheiros chamam de um projeto de uma ponte, um projeto de uma coisa de concreto assim mais estruturada, eles chamam de obra de arte. De obra de arte. Eu acho que o arquiteto ele tem que ir a fundo. Eu conheço muitos arquitetos excelentes. E também já tive contato com arquitetos péssimos. Né? Então tem arquiteto que ser arquiteto não é escolher cerâmica. É porque virou... Então... Não é. Né? Ir lá e buscar os futões lá no... Não é saber o que está na moda esse ano. Isso não é ser arquiteto. Tá muito longe da arquitetura. Não, tá muito longe. Quando eu formei em arquitetura, o professor falou para mim assim, você vai ser arquiteto depois de 7 anos, se você trabalhar com alguém. Aí eu falei, não, mas não vai ser não, demora. E a verdade é. Né? A arquitetura é uma profissão que ela é passada pelo tutor. Tanto é que no curso de arquitetura você tem que fazer seus trabalhos ensina, e às vezes tem 4 professores na sala de aula te orientando. Você tem que ter um orientador. E na vida também é a mesma coisa. O médico não tem que fazer residência. Mesma coisa, o engenheiro, o arquiteto. Você não sai da faculdade de arquitetura arquiteto, você não sai da faculdade de engenharia engenheiro. Exatamente. Né? Você tem que ser atrativo o suficiente para conseguir entrar em um bom escritório ali e você realmente aprender. Assim, a gente que é desse mundo da área da arquitetura, da engenharia,
né, da responsabilidade do projeto, que essa é uma outra parte. Uma coisa é o engenheiro, uma coisa é o arquiteto, outra coisa é o projeto acontecendo. Né? E mais quando ele é visado, quando ele é grande, quando ele tem uma envergadura, quando ele tem que realmente funcionar e passar do computador ou do papel para a realidade. Né? E aí envolve o mestre de obras, envolve o fornecedor ali, de todo mundo. Então, assim, eu gosto muito de arquiteto. Eu acho que arquiteto, ou quem tem a oportunidade de formar na área da arquitetura, tem uma das melhores oportunidades na vida de entender como funcionam todas as coisas da vida mesmo, da vida. Porque assim, você pega um arquiteto, eu nunca conheci, de todos os arquitetos que já conheci, que trabalhei, que foram muitos, que continuam sendo muitos, que eu sempre tenho contato com 4 ou 5 diferentes por mês, acontecendo algum projeto. Então a gente está sempre trocando ideia, trocando ponto de vista, né? Fazendo escolhas juntos em prol do projeto ficar bacana. Muito inteligentes todos. Nunca conheci nenhum besta que eu pensei, não acredito como aquele... Nunca. Nunca. Mas, por exemplo, tem uma coisa que chama educação humana, que são seus pais, sua família que te passa, mundo ali fora. Você aprende a ser arquiteto, você aprende técnicas de arquitetura na faculdade, mas depois o ser humano que tem um arquiteto por dentro, ou o arquiteto que tem um ser humano por dentro é outra coisa, né? Então... Mas, João Pablo, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que um arquiteto for arrogante com você, ele está escondendo a ignorância dele. Escondendo a ignorância. É porque ele não sabe. Aí ele cria uma barreira entre você, de pompa, né? De glamour, de pompa, para você não duvidar dele, porque se você fizer uma pergunta, ele não vai saber responder. Fica medo. Os arquitetos bons, todos eles são tranquilos. Sim, eu acho que também assim, eu já fiquei muito nessas situações. Tipo, você não é arquiteto, você é só fornecedor, você vai fazer o que você pensa... Esse negócio de fornecedor, é engraçado esse negócio de fornecedor. Agora eu vou dar uma desabafada. Você não é fornecedor não, cara. Você é empresário. E a gente que é arquiteto, a gente é prestador de serviço. Prestador de serviço, então é um prestador de serviço que precisa de um empresário para administrar uma coisa para acontecer. Né? Então, acho assim, tem que haver um respeito mútuo. Por exemplo, antes de ter a minha empresa de marcenaria e ter meu escritório de arquitetura... eu já trabalhei no escritório de arquitetura e depois eu tive a oportunidade que eu trabalhei em construtora. Certo. Eu entrei como coordenador de projeto e terminei como gerente de empreendimento. Eu nunca deixei de atender um telefone. E nunca fiz de conta que eu não sabia com quem que eu estava falando. Hoje, por exemplo, às vezes você vai ligar para um arquiteto ou para alguém e a pessoa não atende seu telefone. Não atende mais, vai mandar mensagem. Aí você manda mensagem e a pessoa não te responde. Fala, é tipo assim, não, eu estava super ocupado. Cara, como assim? Se eu ligar para um diretor de uma construtora agora, ele me atende. Claro. E se ele não te atender agora, ele te retorna daqui a pouco. Sim. Então a pessoa fala assim, uma coisa que, assim, que principalmente os arquitetos recém-formados, eles têm que aprender, tá? As pessoas bem-sucedidas, elas respeitam todos os stakeholders do negócio. Sim. Todo mundo que está envolvido, né? Porque sabe que todo mundo funciona. Ele conhece o organigrama. Não é porque ele é dono do cliente que ele é dono de tudo, vamos dizer assim. Porque ele sozinho não vai saber sentar tijolo, não vai saber fazer nada. Né? Nós, empresários, não somos meros fornecedores. Fornecedor é comerciante. Exatamente. A gente produz produtos sob encomenda, sob medida. Comerciante que pega ali uma camiseta e vende, repassa e pega um ganho. Aí ele é um fornecedor. Ele está te fornecendo. Por exemplo, eu tenho que comprar farinha de trigo. Um fazendeiro produziu a farinha de trigo, alguém moeu a farinha de trigo, alguém transportou e você fica ali comercializando. Esse é um fornecedor. A gente transforma matérias-primas em produtos. A gente que é transformador... que tem CNPJ, que assina carteiras, que tem várias famílias dependendo da gente, né? São pais de famílias que trabalham com a gente também é pai de família, coloca comida na nossa mesa. Nós não somos meros fornecedores. Né? E mesmo antes de eu ser empresário, eu nunca desrespeitei ninguém que me ofereceu algum produto. Eu nunca deixei de atender alguém que tentou marcar uma reunião comigo. Né? Por exemplo, vamos supor, quando fui fazer um hotel, eu administrei todos os contratos do hotel. Para cada item do hotel, eu recebi no mínimo 6 tipos de cotação de empresas diferentes. Fui visitar as empresas, fui conhecer as empresas, tudo com responsabilidade. Fez certinho. Né? Tratando com dono e tal. Então tem que ter um respeito dentro da cadeia produtiva, porque isso aí gera bons resultados lá na frente. Né? Tem que ter um respeito mútuo entre todos os profissionais envolvidos. Né? E outra coisa, quem não tem competência puxa saco. Tá? A pessoa que não é competente,
ela é puxa-saco de cliente. Quando você tem competência, sua relação com o cliente ela é muito direta e muito aberta. Se você tem segurança do produto que você está fornecendo, do serviço que você está fornecendo. Caso contrário, eu já vi acontecer, a pessoa fica babando ovo, puxando saco do cliente. É a diferença do bom funcionário e do funcionário puxa-saco. A diferença do bom profissional e do profissional puxa-saco. O puxa-saco ele compensa a incompetência dele com rasgação de seda. Né? E enquanto isso, outro profissional que tem o produto, por exemplo, um médico que vai te curar, ele não precisa ficar te tratando de doutor, trazendo cafezinho para você. Você foi ali para ele te curar. Ele vai te tratar com respeito, com educação, e o melhor educação, o melhor respeito que ele vai ter é te fornecer um serviço de qualidade. Exatamente. Né? O maior respeito que você tem com o cliente é oferecer um serviço de qualidade, né? Mas assim, foi um desabafo mesmo, que a gente que tá... Porque ninguém... Às vezes a pessoa vê aquela coisa pronta, por exemplo, vê o seu pergolado pronto, não sabe o que aconteceu ali por trás. Ali foram dias de trabalho. Foram homens trabalhando. Às vezes, dói aqui no braço. Né? Dói na coluna. Né? A pessoa está ali no calor, está fazendo as coisas. Então, a gente tem que ter um respeito por todo mundo na cadeia produtiva. Faz um tempo, eu tentei mudar, eu estou tentando ainda mudar minha forma de me entender com o meu entorno, né? E de fazer as coisas acontecerem ao meu entorno. Por exemplo, no trânsito, eu sou estressado e eu fico puto lá dentro do carro. As palavras não vão para fora da janela. Eu fico lá, besta, burro, não sei o que e tal. Com as coisas que tem a ver com trabalho, a gente se encontra com o cliente. Então, a gente, se realmente tem a mística do empresário, a gente aplica tudo o que você acabou de falar. Daqui para lá também, né? E acho que é fundamental ser muito humilde em qualquer escala da vida que você estiver, né? Que também eu não posso chegar lá como transformador de produto, como empresário, achando que eu sou dono disto e daquilo e passar por cima dos outros, né? Às vezes, cliente, por exemplo, o cliente não sabe de um perfil, de uma chapa, de um procedimento. Ele fica, você me explica? E você tem que ter a paciência, a humildade, seja uma velhinha, uma senhora, um senhorinho, quem for, de explicar, mas não com deboche, não explicar se sentindo, não, vem aqui, a gente vai fazer isso, até pela própria inteligência do negócio. Quanto mais agradável você for para quem está te pagando, lógico, é muito mais inteligente, ele vai fazer isso com maior prazer. Lógico, você tem um trabalho danado para ganhar o dinheiro, na hora de gastar tem que ser prazeroso. Sim. A experiência, igual você falou, você vende uma experiência, a experiência... Você vende para o seu cliente uma boa experiência, você vende para o seu cliente cabeça fria, descansada, que ele não vai precisar se preocupar, está na sua mão, está resolvido. Né? Ele só vai ter o bônus daquilo que ele pagou. Ele não vai ter que ficar te policiando, te vigiando, para ver se o negócio sai ou não. Tem, por exemplo, e aí e muitos dos meus clientes também são arquitetos, que eles são a ponte, entendeu? Então, cliente confia no arquiteto. Não, o arquiteto falou que tu que faz, então é você que faz. Então, meu cliente, meu primeiro contato é com o arquiteto, né? Arquitetos, todos são muito inteligentes, estão formados para pensar com muita claridade sobre muitos aspectos da vida. Isso que eu mais tenho percebido, que eu mais gosto da arquitetura. A arquitetura forma para pensar, e isso que eu gosto. A gente volta de novo para o humanismo de 1500 e pouco, onde realmente as pessoas eram pensadores de qualidade. E o que eu gosto da arquitetura, eu acho que isso que faz permanecer a arquitetura viva no mundo, como uma das profissões mais duradouras, sólidas, consolidadas, melhor pagas, é isso que a arquitetura pensa. A arquitetura está feita para pensar. Igual que engenharia também, mas eu acho que o arquiteto pensa mais. Eu acho que o engenheiro tem mais ferramentas matemáticas e de cálculo para fazer. É assim, eu tenho filho que está formando engenharia, conheço engenheiros. Eu acho que são áreas diferentes e o engenheiro também ele é criativo. Né? Que às vezes a pessoa pensa assim que o engenheiro não tem a criatividade. Ele tem a criatividade dele também para dar solução. Né? Porque, por exemplo, assim, se eu pegar uma estrutura do edifício e entregar ela para 5 engenheiros, cada um vai lançar a estrutura de uma forma. Eu digo que eles têm mais ferramentas. Eu não digo, por exemplo, que eles são menos criativos. Eu digo que eles têm mais ferramentas. A área da engenharia, por isso, é de exatas e arquitetura de humanas, né? Porque lá o melhor você consegue exteriorizar seu pensamento. Agora, o engenheiro eu acho mais plano,
que eu valorizo muito, tenho muitos amigos engenheiros que, melhor, vão ver ali, e eles sabem que a gente troca essa ideia muito, né? Engenheiro mais plano. Você coloca um engenheiro para projetar a casa, ele faz aí já... Ele faz umas paredes de 30 centímetros para não cair, né? Porque eu acho assim, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu né? galho. A gente, volta naquilo que a gente estava falando agora há pouco, que todos somos interdependentes. Interdependentes. E ninguém é melhor do que o outro. É um corpo. Para aquela obra sair, uma obra bacana sair, você precisa desse corpo. Se tirar o coração, não tem o corpo. Se você tirar o pulmão, não tem o corpo. E aí eu estou no meio da ponte. Então eu tenho o arquiteto que fala, Pablo, vamos fazer isso aqui, vou te passar o contato do engenheiro. Então eu tenho que alinhar entre os dois e o cliente vai te ligar para te pagar. E eu estou aqui responsável pelo produto. Então a minha comunicação tem que ser muito assertiva em todos os canais, né? Com o cliente, porque a parte financeira é não menos importante que todos os outros processos, né? O cliente quer saber que eu não vou fugir com dinheiro, que eu sou uma empresa séria, que ele não vai ter problemas na hora de pagar, ou de responder, de responsabilidade e tal. E aí eu tenho que entender um pouquinho, eu tenho que ter bom senso. Sem eu ser arquiteto, nem ser engenheiro, nem ser o cliente, eu tenho que ficar no papel do cliente, me sentir como que o cliente está me pagando e o que ele espera de mim. Eu tenho que me enxergar de lá para cá, pensando, não, isso para realmente eu conseguir fazer uma experiência clorofila. Experiências clorofila são isso. Comunicação, de teve arquiteto fala, projeto complexo, eu ligo para ele e não atende, fala só uma mensagem, eu falei, eu não vou fazer mais o projeto. Como que só uma mensagem? A gente precisa conversar de coisas técnicas que eu não consigo te falar só numa mensagem com letras. Você tem que entender a expressão na hora de falar, de entender. Vamos pegar um cabo de aço de 6 metros, a gente vai colocar uns paravolts. Quando eu escrever todos esses conceitos técnicos aqui, você vai ficar perdida. Você precisa atender comigo para entender por quê. Né? Porque vamos fazer um balanço de 3 metros e qual que é o risco. Mas isso a gente precisa falar por ligação. Mas pode falar por mensagem. Eu me sinto confortável falando por ligação. Por favor, você tem que atender. Senão eu não vou avançar no projeto. Se a gente não tem uma comunicação, acho uma das coisas que mais falha hoje. Na maioria de processos. Qualquer projeto para dar errado, basta ter ruído na comunicação. Basta ter ruído. A comunicação tem que ser bem objetiva, direta. É isso mesmo que você quer aqui com a ponta preta. Uma das pontas pretas. Não uma. Essa aqui. Depois você não vai reclamar para mim que era outra. Que vai me custar tempo, dor de cabeça, dinheiro, cansaço, tudo. Essa aqui, então aqui, mostra aqui para mim. Eu vou fazer um rabisco, não faz um projeto. Depois dá errado, o cliente vai cobrar, vai falar eu gosto de fazer uma comunicação assim para deixar claro, para explicar. Mas eu gosto de tudo registrado. Através de projeto, através de ata de reunião. Eu gosto de tudo registrado. Texto mínimo, um texto escrito. Eu gosto de tudo com registro. Porque, por exemplo, vamos supor, eu pego aqui minha empresa. Eu fiz só esse ano, acho que foi. Eu estava olhando hoje de manhã, 143 orçamentos. Você acha que eu vou lembrar de 143 coisas que eu olhei junto com o meu projetista? Ou que eu conversei com o cliente? Não, eu tenho tudo registrado. Agora, se você vier conversar comigo, qualquer um dos 143 clientes, fala, Renato, aquilo que a gente conversou sobre o quê? Eu tenho um registro lá e a conversa continua ali daquele ponto. Você tem, né? E aí tem, por exemplo, tem arquiteto que já veio, amigo, faz isso aqui desse negócio para mim. E aí eu avalio a parte técnica, a experiência me diz se é possível fazer desse jeito. E eu falo, desse jeito é para colocar onde? É para apoiar em uma viga? Lá tem viga, qual a altura? Tal. Não, tem que ser desse jeito. Eu falo, amigo, não pode. Mas tem que poder, porque eu posso e tal. Eu falo, do jeito que a gente sabe fazer a experiência que tem, não pode fazer desse jeito. Eu não posso fazer um balanço de 8 metros com uma viga de 15 centímetros de altura. Mas com uma viga de 25 eu faço. Eu numa chapa 11. Né? Aí eu vou aumentar a chapa, eu vou abaixar a altura, mas eu estou aumentando o calibre da chapa. Isso faz que também o orçamento seja mais salgado, tudo bem? Quando eu repasso para o arquiteto, ele fala, o cara sabe. Não, arquiteto me liga muito pedindo orientação antes de mostrar o projeto para o cliente. Sim. Eu acho que você também deve ter isso também com os arquitetos que você trabalha, que você já tem uma comunicação bacana, que vocês são parceiros. Eu acho válido.
Sim. Nessa hora que você conversa com seu parceiro antes de você pagar mico com um cliente, vamos dizer assim, né? Renato, eu quero fazer isso aqui, a parede de LED gesso, dá para estruturar? Fala, não, já fez a parede? Então vamos colocar um reforço ali, aí você consegue fazer isso aqui que está na sua cabeça. Ah, já está feito. Não, então a gente vai ter que colocar uma estrutura aqui assim, assim, assado. Sem fugir do seu conceito do projeto. Pode ser assim? Ah, Renato, pode, tá ótimo. Aí a gente conversou e resolveu. Conversou, acertou, né? Aí, por exemplo, vamos ter agora uma fachada no Lago Sul que tem 20 metros por 2,50. De bambu? Vai ser Quantos toda anos de dura bambu. o bambu? Quantos anos dura o bambu no tempo? Ele é indeterminado, ele é um material seco, com uma densidade boa, resistente. Os fatores climáticos afetam ele diretamente, ou seja, se ele ficar exposto ao sol e à chuva, ele vai apodrecer, como qualquer matéria orgânica, né? Vai depender da intensidade. Então, não tenho como falar 3 meses ou 10 anos, né? Mas ele baixo coberto, sempre que seco, dura a vida inteira. Esse você faz, que você coloca o vidro por cima, ele vai durar a vida inteira. O que pode acontecer? O cliente também pergunta, e eu falo, vamos pensar com lógica. Ele é um material duro, seco, tratado, que nenhum bicho da natureza come. Ele está seco, ele é sólido, ele tem um volume e uma densidade. Por que ele iria sumir daí? Porque ele é duro, ele está seco, ele não reage a outros fatores, sempre que seco, né? Ele não entra em processos de oxidação, porque precisa água e sol, que não vai ter sol, mas só sol. Mas só o que faz? Dilata e abre as fibras, mas sumir dali e virar farinha, não. Se fosse uma palhinha, ou melhor, mas o bambu ele já tem outra densidade, então indeterminado ele fica ali. E aí, voltando para concluir na parte da comunicação com os profissionais, com o cliente, acho fundamental. Eu cheguei e não falava português no Brasil. Então, enquanto aconteciam algumas experiências, eu ia pegando coisas de um, de outro, assistindo o jornal, TV, o filme. As músicas, não entendia nada. Eu fui aprendendo, porque aprende. Você está ali no meio, você fica obrigado a aprender. Então, nas conversas, eu sou muito tagarela, eu falo, eu gosto. E pior que você aprende a escutar. É uma coisa na vida que muda completamente. As pessoas hoje não escutamos para entender, escutamos para responder. Vamos a toda velocidade, o que tu falava. Às vezes eu vou conversar com a pessoa, eu falo até assim para a pessoa, antes de você... quando eu estiver falando com você, só ouve. Não fica pensando na resposta que você vai me dar no final, não. Espera eu terminar de falar. Porque igual você falou desse jeito, tá certo. A pessoa não ouve. Ela tá ouvindo para responder, não para ouvir aquilo, né? Juan Pablo, olha só. O papo tá muito bom. Tá bacana. Só que a gente precisa deixar um pouquinho mais para nossa próxima conversa, vamos, né? Sim, tá tranquilo. Com tá certeza. Bom? Obrigado por você ter vindo, tá? Fantástico. Você achou uma pessoa extremamente criativa. Um cara sério, trabalhador, desenrolado, inteligente pra caramba, tá? Agora tem uma coisinha também que eu peço pro pessoal no final, que, por exemplo, esse vídeo que a gente tá fazendo aqui, pode ser que ele fique na internet, sei lá, 100, 200, 300 anos ou pra sempre. E se você puder deixar uma mensagem para as pessoas do futuro, o que você queria deixar de mensagem para elas? Pode falar olhando aqui nessa câmera aqui. Uma mensagem com para as pessoas, para você deixar uma mensagem para sempre. Imagina que você quer deixar uma gravada na rocha aí. Eu estava conversando esses dias com um amigo e ele falou assim, eu acho que eu vou tatuar aqui uma mensagem em uma língua, em grego, que falava de força e de resiliência e tal. Você gostaria de tatuar 2 palavras na vida? Eu falei, não, eu gostaria não, eu vou tatuar 2 palavras, que elas já estão tatuadas nos meus neurônios, porque eu nunca esqueço que eu tenho que levar elas como bandeira na minha vida, mas eu vou colocar com tinta na minha pele, do jeito que eu já tenho os outros tatuagens. Se chama gratidão e se chama humildade. Com a gratidão, você aprende a fechar todas as portas de todos os lugares que você sai. Quando você é agradecido, você fecha a porta como fechando a porta da geladeira, suave. Você não bate a porta, você fecha com amor. Quando você fecha bem, você consegue abrir de novo, com gratidão. Com humildade, você abre as portas mais pesadas da vida quando você é humilde. Quando você, sabendo que sabe, você acha que não sabe e você mostra que você não tem que ser melhor que ninguém.
né? Que são suas atitudes que falam por você. Então, leve para sempre essas duas palavras: gratidão e humildade. Muito sábias palavras, viu? Tô carregando comigo já. Eu acho assim, só é feliz quem é grato. E só aprende quem é humilde. Quem é grato sabe onde está e para onde vai. Quem é grato. Fundamental na vida. Fantástico, Juan Pablo. Obrigado para quem ficou até aqui. Se você tiver gostado do conteúdo, já dá uma voadeira com os 2 pés no like. Deixa um comentário também. Se você quiser que venha outra pessoa aqui, alguma sugestão, quiser deixar um recado também para o Juan Pablo, tá bom? Não esqueça de apertar o sininho e a gente se vê em breve. Obrigado a todos. Abraço.